Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Eduardo e hoje o capítulo proposto para a leitura de hoje é Eclesiastes 9. E hoje eu vou ler ele na Bíblia de Estudo de Genebra. Essa Bíblia que tem como tradução a Almeida Revista e Atualizada. O capítulo 9 de Eclesiastes nessa Bíblia tem como título A sorte parece ser a mesma para todos. E o versículo 1 começa da seguinte forma: Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goze a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Um subtítulo divide aqui, a partir do versículo 11, que diz: Trabalhos sem recompensa. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Um novo subtítulo que diz que exemplo que ilustra esta verdade. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria. Melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Leitura de Eclesiastes, capítulo 9, na Bíblia de Estudo de Genebra. Separei aqui alguns comentários, o primeiro deles na Bíblia Sagrada com reflexões de Lutero, referente aqui ao versículo 18, esse último versículo que eu li, que diz o seguinte, o versículo diz o seguinte, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. E o comentário diz, em Eclesiastes 9:18 está escrito: a sabedoria é melhor do que couraças ou armas, e ainda a sabedoria é melhor do que a força.
Isso o comprova toda a experiência da história. Jamais a força destituída da razão ou da sabedoria teve sucesso, a tal ponto que inclusive os tiranos não podem subsistir quando não procedem sabiamente e não recorrem a determinados direitos, conselhos e leis entre si e para si, ainda que sejam maus, segundo os quais usam os punhos e a força. Do contrário, se desentenderão entre si e desaparecem por si. Resumindo, não é o direito dos punhos, mas o direito da cabeça, não a força, mas a sabedoria ou a razão, que deve reinar tanto entre os maus quanto entre os bons. Outro comentário aqui, ainda ao final do capítulo, mas dessa vez na Bíblia de Estudo a Mensagem, que diz que o livro de Eclesiastes algumas vezes é preterido por ser considerado cético e pessimista, mas os rótulos não servem. Há no livro evidência suficiente de uma alegria sincera. Aproveitar a vida e desfrutá-la é um tema recorrente no livro. No Talmud de Jerusalém há o seguinte ditado: todo homem vai prestar contas a Deus de todas as boas coisas que teve na vida, mas não desfrutou. Esse ditado expressa bem o espírito de Eclesiastes, e é um ditado que todos os que creem devem ter em mente. Na Bíblia de Estudo Andrews, existe aqui um comentário relacionado ao versículo 5, bem importante. O versículo 5 diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E o comentário diz: os mortos estão em um estado de sono inconsciente e não participam de nada que acontece na terra ou no céu. A Bíblia não apoia a doutrina de um estado de consciência entre a morte e a ressurreição, como destacado aqui em outras partes da própria Bíblia e de recursos aqui da Bíblia de Estudo Andrews. Então, um comentário importante relacionado ao versículo 5. Na Bíblia Brasileira de Estudo há um comentário bem extenso aqui sobre o capítulo todo de Eclesiastes 9, que diz o título: todos dependem do tempo e do acaso. E o comentário diz: o sábio nos quer fazer pensar e por isso lança a mão de uma retórica provocadora. Depois de muito refletir, chega à conclusão de que o destino humano não depende da reflexão. Este seria um paradoxo bem ao gosto do escritor inglês Chesterton. O sábio, justamente por ser sábio, sabe desprender-se da sabedoria. A reiterada observação de que esforçar-se para ser bom, santo, prudente e sábio pouco vale diante da morte, que iguala bons e maus, refere-se à constante tentação contra a esperança, tentação que o autor encara e nos convida a encarar. Beirando a blasfêmia, chega a pôr em xeque a própria relevância dos sacrifícios religiosos. Sua ênfase na palavra hebraica ebel, ou ilusão, reaparece ao qualificar a vida humana como realidade evanescente, ilusória, inevitavelmente curta. No entanto, o sábio não se desespera e recomenda um carpe diem, ou um agarre e aproveite cada dia. Um carpe diem não pagão, né? Aconselha a usufruir dos bens da terra, o pão, o vinho, o amor, sem perder Deus de vista. A morte é certa, mas nem o sábio pode prever sua hora final. Nos diferentes campos da vida humana, o imprevisível se impõe. Os mais rápidos perdem a corrida, os mais fortes são derrotados na guerra. Os sábios, prudentes e inteligentes não enriquecem nem se sobressaem. Embora o sábio difunda a calma, conforme o provérbio incorporado ao texto, superando a força das armas, corre o risco do fracasso. Um único pecador, isto é, o tolo, estraga a festa e nos faz ver que nesta vida nada é seguro. E por fim, aqui na Bíblia de Estudo NAA, tem comentários relacionados a alguns intervalos de versículos. Do versículo 1 ao 6, diz que a imprevisibilidade da vida e a certeza da morte. Comenta o seguinte: ninguém sabe se a vida de uma pessoa neste mundo será agradável ou difícil, independentemente de ser justa ou perversa. Não obstante, apesar dessa aparente aleatoriedade, podemos ter certeza de que a pessoa piedosa está nas mãos de Deus. Ainda assim, uma desagradável realidade é certa para todos:
a morte. Por mais difíceis ou humildes que sejam as circunstâncias de uma pessoa, elas ainda são melhores do que a morte, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Aqui, o cão é visto como um animal impuro, que se alimenta de carniça, enquanto o leão é um predador poderoso. Dos versículos 7 a 10 também é um comentário intitulado Encontrar satisfação quando as circunstâncias o permitem. E o comentário diz: a vida é superior à morte, mas não há como prever se a vida de uma pessoa neste mundo será fácil ou difícil. Portanto, o conselho é aproveitar a vida quando as circunstâncias forem propícias. Ao fazê-lo, as pessoas piedosas reconhecerão que isso se deve à aprovação ou favor de Deus. Comentário aqui relacionados aos versículos 11 e 12, que dizem mais um pouco sobre a imprevisibilidade da vida. E diz que o pregador não nega a soberana organização dos acontecimentos humanos feita por Deus, mas admite que, do ponto de vista humano, finito e falível, muitas coisas que sucedem no mundo parecem ser resultado do mero acaso. E por fim, entre os versículos 13 e 18, o comentário é intitulado O Poder da Sabedoria, e diz que a sabedoria pode conseguir muitas coisas boas e, portanto, vale a pena ser buscada. Ainda assim, seus benefícios podem ser anulados pelo mal. Esse daqui foi um comentário relacionado à leitura de Eclesiastes capítulo 9 e também alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Obrigado por estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.